Jovens, esse é o nosso canal Bari Honesta, o canal onde a cirurgia bariátrica é tratada com honestidade. E nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema extremamente relevante, que é sobre o porquê da cirurgia bariátrica ser o tratamento mais eficaz que nós temos para a obesidade atualmente. Em primeiro lugar, precisa a gente dizer que a gente está lidando com um problema, uma condição de saúde, uma doença realmente muito complexa, para a qual diversos fatores concorrem. É um problema de saúde que afeta hoje mais de 1 bilhão de pessoas e que é extremamente difícil de tratar por causa da infinidade de condições que o favorecem. A gente tem condições ambientais, condições genéticas de hereditariedade, de herança parental, de pai para filho. Nós temos condições socioculturais, que também hoje contribuem muito para isso. Condições até evolutivas, sobre a qual a gente pode falar, vai falar em outras conversas aí posteriores. E aí, como sendo uma condição tão complexa, tão difícil de ser tratada, a obesidade, uma condição para a qual nós temos tantos fatores concorrendo, nós esperamos que seja também uma condição de muito difícil tratamento. Então, muitas vezes, quando a gente recebe uma recomendação da população em geral para o controle da obesidade, sempre são recomendações muito simples, como se uma única medida isolada fosse levar esse paciente a ter o controle do problema. Você só precisa reduzir o consumo de alimento, fechar a boca, você só precisa levantar, como a gente escutou recentemente aí na mídia, né? De uma personalidade política muito famosa do nosso país dizendo: só precisa levantar a bunda da cadeira e andar. Que o remédio para o tratamento da obesidade não deveria ser um prêmio para quem é relaxado. E essas questões que simplificam muito o tratamento, tentam simplificar muito o tratamento de um problema tão complexo. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, antes de falar do porquê a cirurgia ou o tratamento que a envolve é a melhor condição para tratar a obesidade, a gente precisa entender que uma medida isolada, uma medida simples, dificilmente vai fazer efeito para o paciente que tem obesidade. E o que é mais importante, antes de pensar no que fazer para tratar esse paciente, a gente precisa entender que existe uma necessidade de tratamento do problema. Todo paciente que tem obesidade, ele precisa de tratamento. E aí, nesse contexto de tratamento, é importante que a gente entenda que várias medidas devem ser utilizadas, devem ser empregadas para que nós tenhamos o resultado que nós esperamos. Então, isso envolve medidas para reduzir o consumo de calorias, obviamente, para reduzir a quantidade de calorias ingeridas. Isso envolve medidas que envolvam o aumento do gasto de energia, com a prática de exercícios físicos, atividades que gerem gasto energético. E também envolve, claro, o suporte para que esse emagrecimento seja saudável, com a ingestão de nutrientes adequados para a manutenção do bom funcionamento do organismo, manutenção de massa muscular, manutenção de bons níveis de vitaminas e minerais. E aí, nesse contexto, nós temos sim pessoas que podem ter bons resultados com estratégias que não envolvem cirurgia. Por exemplo, com as estratégias que envolvem o uso dessas novas medicações para o controle da obesidade, os análogos do GLP-1 e de outros hormônios que reduzem o apetite, nós temos estratégias medicamentosas muito boas que ajudam o paciente a reduzir o consumo de calorias. Então, quando você associa esses medicamentos a uma rotina de exercícios adequada e a um suporte nutricional, com orientações nutricionais corretas, nós temos chances maiores de ter bons resultados. Acontece que a grande verdade, e aí a gente entra realmente no assunto que a gente vai abordar nesse nosso vídeo de hoje, a grande verdade é que essas estratégias, principalmente para aqueles pacientes com graus de obesidade um pouco maiores, elas tendem a ser muito limitadas.
Essa é a grande verdade. Porque é muito comum com essas estratégias não cirúrgicas, ou seja, aqueles tratamentos que não envolvem a cirurgia bariátrica, que nós tenhamos até perdas de peso satisfatórias. Perdas de peso absolutas que às vezes rivalizam com as perdas que a gente obtém com a cirurgia bariátrica. Mas o grande problema que a gente tem com os tratamentos que não envolvem a cirurgia é com a perspectiva de manutenção desse peso em longo prazo. É aí onde está o problema. Mesmo os remédios mais potentes que nós temos disponíveis para o tratamento da obesidade, nós ainda temos muita dificuldade em fazer com que esse paciente, mesmo usando esses remédios continuamente, tenha uma manutenção da perda de peso que ele apresenta no decorrer desse tratamento. E aí é onde a gente considera, a gente sabe, a gente vê que a cirurgia permanece ainda soberana, porque é o método que realmente mais está associado à manutenção, à perda de peso significativa, mas não só isso, a manutenção dessa perda de peso em longo prazo. Vocês podem pensar, né? Ah, mas eu escutei de pessoas que eu conheço que disseram que todo mundo que faz a cirurgia volta a ganhar peso, que tem a possibilidade de ganhar peso. E realmente isso é um fato. Isso é possível, sim. E a gente tem percentuais, dependendo da série de casos que a gente esteja avaliando, até significativos de reganho de peso, até de retorno à obesidade. Estima-se aí que até 20% dos pacientes apresentem reganhos de peso significativos. Mas a questão é que esse percentual é bem menor, bem inferior aos que a gente observa com tratamentos não cirúrgicos. Então a cirurgia ainda permanece, o tratamento que envolve a cirurgia ainda permanece como um tratamento extremamente eficaz para a obesidade, sem dúvida nenhuma. Justamente por causa dessa perspectiva de manutenção do peso que o paciente perde, que é muito maior com o tratamento que envolve as operações. E aí o que acontece é que a gente até observa isso em trabalhos científicos, na diferença que a gente observa na forma como os resultados são apresentados. Enquanto os novos trabalhos que nós estamos observando com os novos medicamentos, eles têm medido perdas de peso ao longo de semanas. Então, os trabalhos que avaliam perdas de peso mais prolongadas, avaliam perda de peso ao longo de, no máximo, um ano e meio, de 100 e poucas semanas, nós temos os trabalhos que avaliam a cirurgia medindo a manutenção desse resultado ao longo de vários anos. Resultados em 2 anos, que é o mínimo que se avalia, 2 anos, 3 anos e 5 anos, e depois 10 anos. Com perdas de peso ao longo desses períodos, com emagrecimentos ao longo desses períodos extremamente satisfatórios. E por que é que as cirurgias têm essa eficácia tão superior a qualquer tratamento que a gente tenha disponível hoje para a obesidade? Por que é que as operações elas são tão eficazes? E muita gente pensa que a resposta está na obviedade de que, ao reduzir o tamanho do estômago, eu tenho menos espaço para acomodação de alimento, e aí é natural que, nesse contexto, o meu paciente emagreça, porque você não vai ter a acomodação adequada de comida em grande quantidade e que se esse paciente consumir alimento mais do que aquele estômago pode acomodar, ele vai entalar, vai vomitar, isso vai acabar fazendo com que ele reaprenda a se alimentar. Mas a grande verdade é que o mecanismo de ação das cirurgias não é esse. Não é isso que a gente busca quando a gente está propondo o tratamento cirúrgico da obesidade para um paciente nosso. Mas o que a gente quer realmente é que haja uma profunda mudança na fisiologia desse organismo. Porque quando a gente altera a anatomia dos nossos pacientes, o que a gente está alterando, na verdade, é a forma como esse organismo funciona. Sobretudo na relação que ele estabelece com os alimentos.
Então, é muito comum que depois da cirurgia, por causa dessas alterações hormonais que acontecem, alteração na produção de hormônios intestinais que estabelecem uma sinalização, uma comunicação entre o intestino e o cérebro, que nós tenhamos uma mudança na forma como aquele paciente percebe os alimentos. Então é muito comum, e vocês vão ouvir isso de muitos pacientes operados, a gente ter mudanças em preferências alimentares. Aquele paciente que gostava de consumir muitos alimentos hipercalóricos, com altas concentrações de açúcar, de gordura, depois que a cirurgia é feita, eles deixam de gostar desses alimentos, eles deixam de dar preferência por eles e passam a direcionar sua preferência para alimentos menos calóricos e mais saudáveis. Isso acontece com uma frequência muito alta, muito significativa. Às vezes até o cheiro desse alimento incomoda o nosso paciente. E por que isso acontece? Justamente porque a cirurgia altera a produção de hormônios, alguns desses que são até sintetizados em laboratório para ser colocados nas canetinhas. É como se você tivesse dentro do seu organismo uma fonte natural produtora, por exemplo, de tirzepatida ou de semaglutida. O Ozempic e o Mounjaro aí estão sendo comercializados aí, não respectivamente com esses nomes. Então é como se o seu organismo funcionasse dessa forma, mas não é só isso. A cirurgia ela promove outras mudanças. As alterações que acontecem no fluxo dos chamados ácidos biliares no intestino. A produção de outros hormônios que vão além do GLP-1 e do GIP, que são colocados nas canetas. E as mudanças que acontecem na população de bactérias que vivem no nosso intestino também são responsáveis por esses resultados muito superiores da cirurgia bariátrica. E é por isso que ela realmente se apresenta hoje como a melhor opção para tratamento de qualquer cenário de obesidade. E a gente ainda tem uma situação de vantagem em relação ao que a gente tinha no passado. É que as cirurgias bariátricas, as operações bariátricas, nunca foram tão seguras como são agora, com taxas de complicações extremamente reduzidas. Então é isso que nos estimula muito a propor cada vez mais essas operações, essas cirurgias. E por causa dessa forma como elas funcionam, é que nós temos, né, esse resultado tão expressivo do ponto de vista de emagrecimento para os nossos pacientes. Mas para terminar, a gente precisa lembrar que a cirurgia ela não é o resumo do tratamento da obesidade. Quando a gente fala que o melhor tratamento para a obesidade é a cirurgia bariátrica, a gente não está querendo dizer que o tratamento se resume à operação. Porque o tratamento cirúrgico ele envolve muito mais do que a cirurgia. E aí é onde está a diferença. A cirurgia ela tem que ser encarada como uma potente ferramenta para o controle da obesidade, mas que só vai funcionar bem se a gente tiver um paciente adotando boas práticas para que ela funcione bem, que incluem os cuidados com a alimentação, com a mastigação, com a escolha dos alimentos, incluem os cuidados para a prática regular de atividade física e, obviamente, o acompanhamento regular. Mas é o que eu digo, quando o paciente usa o método correto, sendo acompanhado e orientado por profissionais experientes, e ele tem uma cirurgia que o ajuda nesse processo de redução do consumo de calorias, porque esse é o auxílio que a cirurgia dá, podem ter certeza que a chance é significativa, é imensa, de que esse paciente ele tenha um resultado muito superior ao que ele teria com qualquer outro tratamento. Fiquem ligados aqui no nosso canal, ativem as notificações, se inscrevam, porque a gente vai trazer aí esses conteúdos bem mais aprofundados aí sobre a cirurgia bariátrica, sempre de forma honesta.